Olá, aqui é a doutora Camila Vidal, médica especialista em reprodução humana do Ceferp, Centro de Fertilidade de Ribeirão Preto. Seja bem-vindo ao podcast Papo de Tentante, um espaço onde compartilhamos informações sobre o universo das tentantes em busca do tão sonhado positivo. Aqui você poderá compartilhar suas experiências, se inteirar sobre os assuntos de reprodução assistida e ainda conferir relatos de mamães que já passaram pelo tratamento e tiveram seu positivo. Você também poderá conferir novos episódios quinzenalmente e assistir ao episódio em vídeo pelo YouTube do Ceferp. Vamos ao episódio de hoje? Oi pessoal, sejam bem-vindos ao Papo de Tentante. E agora em 2024 a gente está começando o ano com um enfoque na saúde masculina. Então hoje a gente tem um prazer enorme de receber o Dr. Boretti. Vou convidar o senhor a se apresentar, não vou chamar o senhor não, tá? Tudo bem? Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, doutora Camila. Bom, eu nasci em 78, né? Estou formado desde 2002, atuo na área de urologia desde 2007, dentro da parte, tanto da parte de oncologia, litíase, a parte de andrologia, depois veio a parte de fertilidade, né? Estou junto já com vocês há 6, 7 anos lá no Ribeirão Shopping, conduzindo os procedimentos ali, toda a parte masculina aí. Prazer e obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Marcelo, acho que algumas pessoas já conhecem, né? Mas vou deixar espaço. Apareci já algumas vezes, né? Olá, tudo bem a todos? Obrigado mais uma vez pelo convite de participar. É um prazer poder falar junto aqui com o Dr. Boretti. Estamos juntos para trazer mais um pouco de informação para o pessoal, especialmente aí na área da urologia, com esse projeto importante que a gente trouxe esse ano, que é o Homem Ceferp, que é o departamento específico para falar da fertilidade masculina. Exatamente. E hoje a gente trouxe, né, um assunto importante para a gente falar, que é a questão da azoospermia, né? Então, quando a gente não encontra espermatozoides, então a gente pode entender tanto um pouquinho da parte laboratorial, como é que a gente vai fazer para procurar, para usar, quanto principalmente, né, da parte clínica, como é que a gente vai investigar e os procedimentos que a gente tem. Porque muitas vezes o paciente vê ali como o fim da linha, né? Às vezes pega um resultado ali de azoospermia e já bate aquele desespero. Quando a gente sabe que não é bem assim, Sim. né? Então, isso é uma coisa bacana. A gente, há um tempo atrás, não muito tempo, desde que se desenvolveu a fertilização in vitro, né? Realmente, a azoospermia para o paciente era o ponto final mesmo. Depois, com o desenvolvimento, né, da parte da fertilização in vitro, a gente conseguiu ver que não. Então, a gente consegue obter espermatozoide de algumas outras formas. Mas a primeira coisa, a gente tem que examinar o paciente, fazer uma consulta bem adequada e saber o que é a azoospermia hoje. Hoje é definido pela Organização Mundial de Saúde, é quando você tem pelo menos 2 espermatozoides ejaculados, 2 espermogramas, sem a presença de nenhum espermatozoide, né, Marcelo? Acho que isso. São 2 hoje, né? E a gente tem a azoospermia, a gente tem alguns tipos que a gente tem que investigar. A azoospermia hoje ela pode ser tanto obstrutiva quanto não obstrutiva, né? Aí... E até sobre essa questão que você colocou de, tem que ter 2 exames, isso eu já considero como muito importante, porque para o homem já é meio que um tabu fazer um espermograma. Aí faz um espermograma, pega lá, vê que não veio nada, meio que acabou ali, né? Então não vou investigar, não vou ver, quando na verdade, primeiro, nem fechou teoricamente o diagnóstico que a gente precisaria de 2, e a gente tem que ver a questão laboratorial de como foi feito esse espermograma, né, Marcelo? É bem importante que numa suspeita de azoospermia a gente faça uma boa investigação laboratorial. Porque existem diversas formas de se realizar o espermograma. Normalmente, a gente coloca num contador de células e coloca no microscópio para observar ali a quantidade de espermatozoides, fazer a contagem e a motilidade, que é a progressão deles. Só que se a gente utilizar alguns contadores, que são os mais utilizados no mercado, na verdade, eles não conseguem pegar a representatividade total da amostra, na verdade. Você não tem a contagem precisa nesses casos específicos do qual a gente tem poucos espermatozoides. Ele serve para contar numa amostra normal. Mas quando a gente tem a suspeita de azoospermia, quando a gente bota nesse contador de células, a gente faz uma investigação da amostra, a gente faz uma pesquisa mais aprofundada. Então, a gente não pode se basear nessa leitura inicial. Então, o procedimento é de pesquisa, a gente chama de pesquisa no pellet. A gente coloca essa amostra para centrifugar, concentra essas células no fundo do tubo, ressuspende essas células em meio de cultivo. Algumas vezes a gente usa até alguns ativadores de motilidade para facilitar, inclusive, a procura desses espermatozoides. Coloca normalmente numa lâmina e a gente faz o rastreamento completo da amostra de todas as células que estavam ali presentes naquele material, naquela amostra de sêmen,
para ver se a gente acha espermatozoide ali. E ali a gente consegue, aí sim, ter uma precisão maior de afirmar que aquela amostra específica não tem espermatozoide. E a gente já viu muito. Resultados que vêm com suspeita de azoospermia porque vieram de laboratórios que não fizeram essa pesquisa do pellet. E essa análise em um laboratório específico de reprodução humana é muito diferente do que de um laboratório de análises convencional, né? Com certeza. Mesmo que porque, pra gente, poucos espermatozoides ainda são suficientes para a gente utilizar no tratamento, que é o que você trouxe, né? Com o surgimento da reprodução assistida, a gente pode, com um espermatozoide, muitas vezes, desde que tenha uma certa motilidade, né? Que a gente tenha uma qualidade, para fazer a fertilização, injetar no óvulo e ter embrião. 2 pontos importantes que até, voltando um pouquinho atrás, que a gente fala, que até parabenizar vocês de estarem dando essa ênfase ao homem, à azoospermia, porque hoje o homem ele corresponde a quase 30% do caso da infertilidade, a mulher mais 30% e 40% os dois. Então, assim, 50% do homem. E é muito difícil hoje, eu sou um pouquinho mais velho aqui, mas eu trabalhei em algumas outras clínicas e ninguém dá essa ênfase na parte urológica. E vocês são os pioneiros e parabéns pela iniciativa. Outra coisa importante que o Marcelo falou, que pra gente é muito importante, às vezes o paciente fica bravo, a gente atende o paciente no convênio ou não, a gente pede o espermograma. E a gente sabe que alguns laboratórios, na verdade, são espermogramas maquinizados. E a gente pede, colhe numa clínica de fertilidade, colhe onde o embriologista vai ler, vai ter o tempo de espera necessário. Então, aí alguns pacientes ficam bravos, mas tem necessidade? Realmente tem. Nesses casos, realmente, de azoospermia, saber se tem azoospermia total ou não tem, até nos outros casos que a gente precisa melhorar a qualidade, é importantíssimo. A gente tem uma análise criteriosa laboratorial da parte do espermograma. E muda até a questão de investigação e de conduta, né? Porque, igual você estava falando da questão de obstrutiva e não obstrutiva. Se a gente encontra pronto, a gente já sabe que não tem a parte da obstrução, né? Então, isso muda até o que a gente pensa de investigação, né? Mas aí eu te pedi, entrando, né, nessa questão de investigação, uma vez que ele foi lá, fez os 2 exames e realmente não achou espermatozoides, o que a gente pode orientar para fazer, assim, de investigação pro... A primeira coisa, assim, a gente tem que definir o tipo de azoospermia que é. Isso é importante porque vai delimitar o tratamento, né? Existem algumas outras formas. A gente pode definir a azoospermia como azoospermia pré-testicular, testicular e pós, né? Na verdade, a pré é quando você tem alguma alteração de estímulo hormonal. Então, você vai ter que estudar o paciente, ver se tem alguma alteração hormonal, que a gente consiga... por exemplo, o paciente está com uma azoospermia devido a uma alteração no eixo hipotálamo hipofisário. Aí a gente consegue pôr esse eixo com reposição de hormônio, estímulos. Aí seria um pré-testicular. Lá, já no testicular, seria, por exemplo, o cara não produz. Seria aí que é o principal, uma azoospermia não obstrutiva. E pós, quando o paciente produz espermatozoide, só que não consegue chegar na via natural, seria obstrutiva. Então a gente teria, assim, primeira coisa, fazer uma consulta adequada, com anamnese importantíssima, que às vezes a gente acaba não vendo isso daí por aí. Muitos, até colegas nossos que não mexem com essa parte acabam mandando paciente, às vezes a gente consegue, perto uma pergunta besta, então um exame físico a gente já consegue delimitar, às vezes palpar um deferente, não palpar o deferente. Então isso é importante. Bom, definimos se é obstrutivo ou não obstrutivo, aí nós vamos para o tratamento. Aí o tratamento pode ser de acordo com, aí que é uma outra que a gente fala, quando você tem um paciente obstrutivo, ele sempre pergunta para a gente, e aí doutor, agora nós vamos desobstruir ou nós vamos passar para a fertilização in vitro? Aí que entra realmente um conjunto, então o ginecologista, a gente junto com a clínica para definir junto com o paciente como é isso daí. Mas o principal é que você acolhe o paciente desse, azoospermia. Vamos investigar o porquê agora. Se ele está produzindo e não está passando, ou se ele não produz mesmo. Aí, não, a gente fala assim, o que seria uma obstrutiva para falar para o pessoal? Por exemplo, o paciente vasectomizado, é uma azoospermia obstrutiva. Um paciente, por algum motivo, fez uma hérnia, alguma coisa, um trauma, lesou deferente, obstrutivo. Agora, assim, o que seria não obstrutivo? Ou seja, quando ele não está produzindo, a espermatogênese não está sendo completa dentro dos testículos. Aí, de acordo com a causa, se é obstrutivo ou não, o tratamento é de acordo com o tratamento cirúrgico. Para refazer o canalzinho, ou não, a gente tem que partir já para a obtenção do espermatozoide. Que aí seria uma segunda parte que nós vamos falar daqui a pouco. E sobre até essa questão de anamnese bem feita, né? É o que você tinha pontuado antes, assim, da importância da gente olhar para o homem, fazer essa avaliação completa. Eu lembrei, eu tive um caso, né? Um casal, eles já tinham feito alguns tratamentos com a gente e nas coletas dele, a gente nunca teve dificuldade para conseguir bons espermatozoides. Chegou um período do tratamento que ele precisava colher para congelar, para a gente poder formar os embriõezinhos, só que ele colhia, não vinha. Colhia de novo, não vinha, ou vinham só espermatozoides imóveis, o laboratório recomendava não usar, vamos tentar de novo.
Falei, gente, mas tem alguma coisa muito estranha, nunca aconteceu nada com ele, né? E aí eu liguei pro casal e falei, olha, vamos confirmar, aconteceu alguma coisa de lá pra cá? Vocês começaram algum remédio, alguma coisa assim? E aí eles, acho que não. Tem só um aqui que eu lembrei que o urologista prescreveu, e aí eu fui ver a testosterona. Ele, eu tô usando já há um tempo. Falei, não, então esse a gente vai precisar suspender agora para voltar às coletas e tudo mais. E aí, então, assim, é uma coisa teoricamente simples, né? Você vê, se a gente não tem essa avaliação, né, de um urologista que tem a formação para isso, às vezes a gente vai pecar por ir por outros caminhos, né? Vou dar um exemplo, Camila. Às vezes o paciente chega e não pergunta, é importante você perguntar hábitos de vida. Outra coisa, você trabalha com o quê? Outro dia a gente teve um paciente que ele trabalhava com alta temperatura, era pizzaiolo. Ou seja, totalmente o espermograma dele era totalmente alterado devido à temperatura elevada. Isso dificultava a espermatogênese. Então, assim, é importante uma anamnese bem feita. O exame físico bem feito para a gente partir para os exames complementares, como ultrassom transetal, para gente ver se tem, por exemplo, uma genesia, uma obstrução de ducto ejaculatório, ou se é uma obstrução de deferente e tudo mais. E acaba que, assim, pelo menos na minha percepção, ajuda não só na questão de conduta clínica, mas até na percepção do próprio paciente, né? Porque quando você tem um diagnóstico, você quer entender, mas não produz por quê? Tem alguma coisa que justifique? E por mais que a gente saiba, né, que em muitos casos a gente não vai conseguir achar exatamente, mas é importante a gente investigar. Nesse exemplo que você deu, eu achei maravilhoso, né? Só da gente poder falar isso para o paciente, olha, provavelmente está associado à temperatura. Isso, de certa forma, traz até um conforto. Porque a questão da fertilidade para o homem ainda acaba sendo muito tabu e muito vinculada à questão de virilidade. Né? Se não tem espermatozoide, parece que não é homem. Quando uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma das primeiras coisas que eu falo para o paciente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Parte masculinidade com espermatozoide, não tem nada a ver. Aí a gente começa a conversar, tudo, mas isso é muito importante. E hoje está diminuindo um pouquinho isso. Antigamente eu via chegar muito paciente encaminhado de ginecologistas, né? Examinava a mulher até fazer esteroscopia, esterossalpingo, e não fazia um espermograma no homem. Esse é um outro erro que eu vejo, que a gente está mudando um pouquinho, mas a infertilidade não tem que ser vista o homem ou a mulher. Como a gente falou, 50% de cada é uma unidade única. Então eu sempre brigo, às vezes, com alguns colegas. Os dois têm que ser examinados até o final, porque dependendo, se eu tenho uma alteração do meu espermograma, isso não implica da minha parceira não ter outra alteração, que muda completamente o tratamento. Mas essa é uma parte importante de conscientização dos homens, né, que não buscam tratamento, que não buscam nenhum tipo de atendimento médico, que vão deixando para depois. A mulher vai no ginecologista, está acompanhando, e o cara não faz um espermograma para saber se está tudo bem. A gente sabe que tem uma resistência muito grande. Eu, na faculdade, quando estava começando já com a reprodução assistida, eu convidei meus amigos todos da sala para fazerem o espermograma, e não foi Ninguém quis fazer. Porque tem medo do resultado, né? E do que os outros vão achar do resultado, né? Por isso que assim, é importante conversar. Conversar é muito importante. Vou dar outro exemplo. Tem um paciente aí que ele veio pra gente e ele já tinha feito uma vasectomia. A gente sabe que a vasectomia, quanto mais tempo, mais pode a chance de diminuir de produzir, quando o feedback negativo. Mas ele tinha feito em 2, 3 serviços aí, e não conseguia. Não, fazia a punção, tanto na punção epididimal quanto testículo, não conseguia. Aí ele tinha feito 3 outros serviços. Aí ele veio comigo e falou, doutor, a gente não consegue, já fizemos vasectomia, mas faz pouco tempo, não sei o que está acontecendo. Falei, calma, eu vim aqui para marcar, para fazer. Falei, não vou, vamos ele conversar. Ele já tinha tentado reverter 3 vezes? Já tinha fez punção em outras clínicas. Fez punção. E não achava. Aí eu fui conversar com o paciente. Falei, mas você teve alguma coisa pós-vasectomia? Não, nunca tive, não tive acidente e tal. Eu vi que ele tá bem forte. Não, doutor, a única coisa que eu faço, eu tô fazendo ciclos hormonais. Então, assim, e é uma coisa que a gente não sabe. Não tem como colher o espermograma para saber se está alterado ou não. Então, na verdade, a gente acabou refazendo o eixo com estímulo. E aí fizemos uma punção e veio. Então, na verdade, não ia vir mesmo. Se ele continuasse fazendo estímulo com uso de hormônio, anabolizante e tudo mais. Que era até o que a gente estava falando. E não era nem a causa da vasectomia. Era a causa do uso de anabolizante pós-vasectomia. Que era até o que a gente estava falando antes de entrar na gravação sobre essa questão do tratamento clínico, né? Mesmo que a gente precise de um procedimento cirúrgico, mas eu gostei do que você pontuou, assim, tem alguns casos que a gente não consegue medir como é que está a produção, que nem nessa questão da vasectomia. Então, se a gente tem outros marcadores, a gente tenta melhorar esse ambiente antes, mesmo sabendo que a gente vai para um procedimento cirúrgico, a gente otimiza a chance desse procedimento ser bem sucedido, né?
E aproveitando que a gente entrou nessa parte dos procedimentos, então tem ali alguns procedimentos, né, que você estava comentando. Quer falar um pouquinho sobre as opções de como eles Sim, funcionam? pode. Por exemplo, a gente pega um paciente vasectomizado, né? A gente tem a opção de fazer a reversão, né, que é a anastomose, onde foi tirado, ou mesmo de partir praticamente já para um procedimento para obtenção de espermatozoides para já fazer a parte já da fertilização in vitro. Então, a gente tem que pôr esses dois momentos para o paciente, né? Outras coisas também que é importante também do diagnóstico, que o Marcelo falou. Às vezes, você tem um caso de obstrução de ducto ejaculatório, só voltando um pouquinho, que às vezes você não aparece espermatozoide, mas aí você, com pH, com a quantidade de frutose, com pH, você consegue ter uma ideia de ter uma obstrução de ducto ejaculatório, Olha. que trata totalmente diferente. Aí você faz uma raspagem para obter o ducto ejaculatório. Então, o tratamento, na verdade, para a gente obter o espermatozoide, a gente tem que definir de duas formas. Ou a gente, para tentar obter o espermatozoide, para fazer fertilização, ou tratamento da causa. E aí, depois, tentar fazer uma fertilização, ou até mesmo uma gestação natural. Nos tratamentos para a obtenção de espermatozoide hoje, a maioria deles é todo feito no centro cirúrgico, com anestesia. A gente faz juntamente o cirurgião, o anestesista, e juntamente com o pessoal do laboratório, né? E aí, quais são... Pincelar rapidinho. A gente tem alguns tipos de punção. A gente começa sempre pela punção mais simples. A gente tem a punção do epidídimo, onde faz uma punção percutânea, que a gente fala que é o PESA. Nisso daí a gente faz a punção do epidídimo. Para fazer a punção do epidídimo, obrigatoriamente, a zoospermia tem que ser obstrutiva. Senão não faz sentido a gente fazer a punção do epidídimo. Traduzindo para quem está vendo aí, a punção do epidídimo é uma agulhinha que vai perto do testículo. Isso. É aquele órgão em cima do epidídimo. A gente faz com uma sedação e uma agulhinha. E a gente vai aspirando e vai dando para o seu laboratório. Ele vai, tem espermatozoide? Não tem? São viáveis? São móveis? Não. Esse é o PES, é o mais simples. Existe um outro também, que é para a zoospermia obstrutiva, que é o MESA, onde você abre o epidídimo e faz uma microcirurgia olhando e funcionando dentro dos ductos do epidídimo. Só que isso daí é pouco usado hoje em dia, devido à agressão no MESA. Então, assim, para a gente não... Então, assim, tem certeza, obstrutivo, a primeira coisa que a gente funciona é o epidídimo, que é fora. Ah, doutor, não sei e tal, posso fazer direto do testículo? Sim. Aí a gente parte para o testículo. Para o testículo, a gente tem o TESA, né? O TESA, o que é? Quando você faz uma punção, mesma coisa, só direto no testículo, na bolinha mesmo. O que é isso daí importante? Você pode, para a zoospermia obstrutiva, e aqui é outra coisa importante. Quando a gente faz a punção no testículo, a gente pode obter espermatozoide também quando não é obstrutiva. Por exemplo, porque você tira um pedacinho do testículo, dos túbulos seminíferos, onde é produzido, e vai para o laboratório. Então, às vezes, ele pode dissecar o túbulo e alterar alguma coisa do espermatozoide. Então, a gente pode mandar para o laboratório. Então, esse é o TESE, quando é uma punção do... E existe o TESA. Existe o TESE, que a gente abre e procura. E hoje, o mais que é mais usado e que tem melhor resultado é o microtese, na verdade. O que significa o microtese? A gente abre, expõe o testículo, né, é um pouquinho mais agressivo, mas porém a gente faz tudo no mesmo momento, com a anestesia, expõe os testículos, faz um corte longitudinal, ao contrário e a gente usa o microscópio eletrônico. Esse microscópio eletrônico a gente consegue ver alguns túbulos seminíferos engurgitados. Então, nesses túbulos a gente tem maior chance de pegar e ter espermatozoide ali. Às vezes o laboratório, ele fala, Borete, vê espermatozoide. Só que aí ele não consegue ver se tem espermatozoide, não, porque ele vai ter que dissecar esse túbulo seminífero. Então a gente tira bastante, vê onde tem a maior probabilidade. Sempre que a gente faz e abre, a gente manda também para uma parte para o anato patológico. Isso é muito importante para a gente, porque às vezes ele tem uma alteração de não evolução dos espermatogênios que a gente pode ser corrigido no segundo tempo. Basicamente ali entre tese e microtese, assim, os dois vão retirar um pedacinho, Sim. só que é como se a tese fosse, entre aspas, às cegas e a microtese fosse guiada para os túbulos, A gente né? está falando num exemplo que é o caso da vasectomia, né? De azoospermia obstrutiva. É um exemplo, né? De azoospermia obstrutiva. Tô puxando aqui porque quem está ouvindo aí está ouvindo agulha, corte, pedacinho... E imagino que, como o assunto é para quem está tentando engravidar, talvez os homens que estejam assistindo já passaram pela vasectomia e estão passando agora pela fertilização in vitro, e talvez seja necessário, nesses casos, sim, passar pelo procedimento. E para não assustar, a vasectomia é muito mais, assim,
traumática do que para uma punção, né? uma punção. Então, assim, é totalmente indolor, tranquilo. Mas por que eu estou dizendo isso? Pela questão da conscientização, a gente falou um pouquinho da conscientização agora há pouco, né? Da informação, e é isso que a gente está fazendo aqui, que há possibilidade, é uma pergunta, na verdade, há possibilidade de pré-vasectomia, antes de fazer a vasectomia, congelar os espermatozoides para uma utilização posterior? Isso daí é uma coisa que, assim, eu vejo lá no mundo nosso da urologia, poucos médicos se atentam a isso, mas sim, com certeza. E todo paciente que vai fazer uma vasectomia comigo, geralmente quando é jovem, tudo, eu sempre falo, peraí, você não quer armazenar espermatozoide? Então ele pode armazenar previamente. Porque quem está fazendo vasectomia, na verdade, está pensando em não ter mais filho, né? Então, Marcelo, mas é o seguinte, eu atendo 10 pacientes por dia fazer vasectomia, 5 para reverter também. Lá. E com a mesma, que é a geralmente é a mesma informação história. Ah, separei da minha primeira esposa, então realmente existe também, às vezes, isso é uma coisa, mas tem gente que tem perdas também. Exato. Então, assim, então tem que pensar em tudo isso. E pode não ter mesmo fazendo o procedimento, pode não ter espermatozoide. Exato, porque é o que você tinha falado antes, a questão do tempo de vasectomia. Sim, porque o cara também, tem né? uma vasectomia e, assim, ele pode ter uma infecção viral, uma parotidite, também. pós-vasectomia, pode ter outro trauma, pode trabalhar com inseticida, pesticida, então isso pode... Não é a vasectomia realmente. A vasectomia só obstrui o canal, mas a produção, teoricamente, teria que continuar mesmo. Ou seja, se você tem um colega que pensa fazer vasectomia, ajudar nessa conscientização. Fala, olha, eu fiquei sabendo que dá para congelar espermatozoide. Ah, mas eu não quero ter mais filho. Mas congela, porque não vai te custar nada de importante. É melhor do que depois você ter que passar por esse procedimento para obter espermatozoides. E assim, o homem tem essa opção e é muito simples. Muito é só simples, chegar lá e fazer a coleta e congelar. Normalmente uma coleta só é suficiente, né? Porque, por exemplo, falando aqui como a única mulher da mesa, quando a gente olha para o outro lado falando da laqueadura, não tem, assim, congelar óvulo independe da questão dela fazer a laqueadura ou não, né? Tanto que a gente, como ginecologista, a gente tenta segurar ali a laqueadura o máximo possível. Não, vamos pensar em método de longa duração, então? Vamos colocar um DIU? Vamos colocar um implante? Porque é exatamente o que vocês estão falando, a gente não sabe o dia de amanhã, né? Então, concordo da gente chamar a atenção mesmo, que dá para congelar, né? E outra coisa, Marcelo, voltando nisso, até chamar a atenção, hoje, que é uma coisa muito bacana que você tocou, que hoje eu já tenho alguns pacientes procurando, são poucos, mas tem. Por exemplo, a gente sabe que tem algumas mulheres que não... por algum motivo, não casou, não quis ter filho, e ela está evoluindo uma certa idade, ela quer armazenar o óvulo mais por precaução. Existem homens também hoje, a gente pode fazer isso, porque assim, se você faz um espermograma hoje, você está com 20 anos, e você tem um espermograma... Então, assim, por que não armazenar? Não é porque você vai ter cuidado, mas você está sujeito a outras coisas. Verdade. Você está sujeito a uma infecção, a alguma outra coisa, um trauma. Então, tem gente que já está pensando nisso. Eu tenho alguns pacientes que já estão armazenando por causa disso. Só por medo de ter alguma coisa mais para frente. Entendeu? Uma coisa só, um adendo que é importante, às vezes eu vejo alguns pacientes por aí, pacientes oncológicos, né? Às vezes o pessoal se atenta a tanta doença oncológica e não pensa no pós. Então, assim, sempre que é legal, se o paciente tem algum tumor, vai ser submetido a uma quimioterapia, oferece para o paciente. O paciente, às vezes, ele está tão assim... triste, tão assim, nervoso com a situação da oncológica, que ele nem pensa nisso. Aí eu ofereço, doutor, ainda bem que você me lembrou isso. Então, assim, armazena. Porque às vezes por causa de uma quimioterapia, algum tumor, pode ter isso daí também. Exatamente. Então, isso é uma coisa importante de ser feito. Bem lembrado, Marcelo. Não. E é o que você falou, a gente foca muito na questão do câncer, né? E acaba não olhando para isso. E é a mesma coisa que eu tinha falado antes, assim, para o homem, porque para a mulher ainda gera aquele medo, assim, de, mas eu tive diagnóstico de câncer, ainda vou estimular meu ovário, ficar 10 dias até colher. A gente sabe que normalmente dá tempo, mas você vê que para o homem não tem nem essa preocupação, porque, assim, ele pode fazer as duas coisas no mesmo dia. Fui no oncologista, vou lá, colho, congelo e continuo minha programação de tratamento, né? Verdade. Então, é importante. Você tinha falado da questão dos procedimentos, da gente buscar, e aí a gente manda esse material para o laboratório. Como funciona, então, quando o urologista está lá fazendo o procedimento e vocês recebem o material da PESA, da TESA? Perfeito. Quando vem do PESA, que é da punção da agulha, o material vem diluído no meio de cultivo, que a gente leva para o centro cirúrgico. Então, a gente precisa de um pouco de paciência, né, na hora que está fazendo o procedimento, para a gente investigar essa amostra inicial e ver se ali tem algum espermatozoide que a gente possa congelar, utilizar para o tratamento e dar uma sinalização positiva de que tem. Então, acaba sendo, de certa forma, rápido,
como na clínica o centro cirúrgico é do lado do laboratório, a gente passa essa amostra, automaticamente coloca no microscópio, faz a leitura, encontrou espermatozoides e se tiver uma qualidade suficiente para a gente poder proceder com o procedimento, a gente já avisa o urologista, a equipe clínica, que encerra o procedimento. E isso acontece às vezes mais de uma vez, né? Então, leva uma amostra, a gente olha, aí depois leva mais um pouco, até a gente ter a quantidade suficiente. No caso do TESE, que é a biópsia, quando a gente tira um pedacinho ali do material, a gente tem que dissecar. Então, a gente coloca na lupa, que são 2 equipamentos ali de visualização óptica, né? Tem o microscópio, que tem um aumento maior, e tem a lupa, que tem um aumento que é menor, ela aumenta menos e permite a gente poder manipular a amostra. Então, a gente coloca nesse outro equipamento, que é a lupa, e a gente vai dissecando essa amostra. Tem várias técnicas. Normalmente, no laboratório, a gente utiliza agulhas para ordenhar o túbulo seminífero. Então, a gente vai passando essa agulha ali, ordenhando esse material para expulsar os espermatozoides de dentro do túbulo. Isso a gente faz várias vezes, até a amostra ficar bem dissecada realmente. A gente coloca aí sim no microscópio para visualizar, procurar esses espermatozoides. Normalmente essas amostras têm a motilidade menor, tem uma motilidade reduzida. O espermatozoide ele pode estar imóvel e adquirir motilidade com o tempo. Ele precisa de um tempo ali para que ele adquira essa motilidade. Então é importante que o embriologista tenha um olhar bem treinado, porque são amostras que são, entre aspas, sujas, né? Tem muito material, muito detrito, muita célula, e que dificulta a visualização. Então, é um trabalho minucioso, a gente tem que ter uma certa paciência, olhar com calma, pesquisar esses espermatozoides ali, e uma vez que a gente encontre, mais uma vez, na quantidade suficiente para o procedimento, a gente avisa a equipe clínica e faz, após isso, ou a utilização para o procedimento, ou a gente pode utilizar aquela amostra que a gente fala que é a fresco, né? Para fazer a fertilização in vitro, ou a gente pode proceder, e normalmente é assim que acontece na clínica, a gente faz o congelamento desse material para utilizar, aí sim, no momento posterior, do qual a gente tem os óvulos para unir o espermatozoide e óvulo. E essa questão, né, da gente tentar ser o menos invasivo possível é muito boa, né? Então, da gente poder, assim, o urologista vai lá, fez a punção, a gente vai esperar para ver se precisa, né? Então, isso é uma coisa que eu sempre gosto de falar para os pacientes também, né? Que a gente vai tentar não chegar... Porque na hora que a gente mostra aquele slide que tem lá, cortando, tirando um pedacinho, já, meu Deus, vou ter que fazer isso... A gente fala, olha, só se precisar, a gente vai tentar os outros estágios, lógico, respeitando ali as indicações do que você comentou que dá para fazer, né? Então, esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto que eu acho importante que vocês colocaram é da questão da gente ter esse resultado e poder prosseguir no mesmo momento, né? Porque, às vezes, vão ter profissionais, clínicas que podem fazer um procedimento em mais de um tempo e, às vezes, isso acaba sendo desgastante também, né, para o paciente. Então, acorda, olha, puxa, não teve, agora a gente vai ter que programar outra coisa para depois fazer um novo procedimento. E não necessariamente a gente vai encontrar espermatozoide se a gente ficar explorando o testículo, né? O doutor pode dizer melhor, porque você vai começar a ter tecido conjuntivo ali no lugar, né? Então, você vai ali perdendo ali a quantidade de amostra potencial. Então, é melhor que a gente não só investigue, mas possa utilizar já aquela amostra posteriormente. No caso, a gente congela. E aí, doutora Camila, uma coisa importante que você falou, são 2 aspectos. É para ele ser minimamente invasivo. É que eu falo que eu sempre briguei por isso daí, algumas outras clínicas que eu trabalhei, que eles me chamavam, tem procedimento sábado. Eu chegava lá para fazer o procedimento. Hoje, não, a gente trabalha junto, já nessa FERP há um bom tempo, a consulta pré com o urologista. Por quê? Eu fazendo essa consulta pré, eu consigo ter uma ideia melhor. É uma não obstrutiva, obstrutiva, onde eu posso funcionar para ser menos invasivo. Então, isso é importantíssimo também. E outro ponto que eu queria pegar também, que é importante para a gente, que o Marcelo falou da biópsia. Só um pequeno antes, algum tempo atrás, a gente que mexe com essa parte, chega muitos colegas encaminham o paciente para a gente, que vê uma zoospermia, já encaminha para biópsia. Aí eu falo, nós não vamos fazer biópsia. Eu passei, mas peraí, porque antigamente a gente fazia uma biópsia de testículo, mandava diagnóstico. Ali, né? Isso pra gente não faz sentido hoje. Porque essa biópsia, ela pode só mais prejudicar a espermatogênese que já está prejudicado. Então a gente só faz a biópsia no ato que a gente já está abrindo para obtenção do espermatozoide. Fazer a biópsia por fazer hoje está contraindicado. Então isso são 2 coisas que muitas vezes o paciente vê, doutor, vim fazer a biópsia para saber a minha causa. Não tem porquê, porque às vezes você não vai ter a causa.
E aí você pode prejudicar a pouca produção que você tem. Eu já recebi mesmo pacientes que fizeram e aí tinha lá o laudo da biópsia e tá lá, espermatogênese completa. Que bom que naquela época Sim. acharam os espermatozoides, mas que pena que não deu pra Não usar, colheram, né? é. Achou, Não olhou congelou. e jogou fora, né? Vai ter que acabar fazendo um novo procedimento, né? E um medo que eu percebo, né, quando a gente conversa sobre essa questão de procedimentos é a recuperação. Né? Então, Sim. mas como que vai ser depois? Vou ficar com dor, vou poder trabalhar, porque eu não quero contar no trabalho. O que mais tem é isso, né? Não posso falar que eu estou fazendo e tudo mais. Assim, o que a gente sempre fala. Tanto na vasectomia quanto nos procedimentos para obtenção, o maior medo do homem é alterar masculinidade, ereção. Também, Então deixa bem claro, isso não tem nada a ver. Mesmo Com a tirando um parte- pedacinho, Mesmo tirando um pedacinho, não vai ter ter problema. nada. Só não vai ter problema. nenhum. Oh, meu Deus! Então pode Não ficar vai fazer tranquilo. falta. É um procedimento minimamente invasivo. Às vezes quando a gente faz a punção percutânea é uma agulha. Então assim, você nem acha onde que é. E às vezes quando a gente abre para fazer no testículo, às vezes quando tem que fazer a microtese, é um corte de 2, 3 centímetros. Então assim, é uma cirurgia minimamente invasiva. Assim como a vasectomia, o índice de complicação é muito baixo. Porém, a gente tem que tomar os cuidados. Os primeiros dias, a gente manter um gelo local de acordo, manter, se necessário, não antibiótico, orientação do médico. Mas não precisam ter medo. É uma cirurgia minimamente invasiva, onde os riscos são muito baixos. Bem tranquilo, nada assim fora. Tem que seguir sua orientação médica mesmo. Normalmente, se chegar a biópsia, precisa de uns dias de repouso, né? Um cuidado Sim, um pouco maior, né? Mas nada assim, ficar 10 dias, não. Aham. Muito pelo contrário. Geralmente é bem tranquilo. É uma cirurgia, é o que eu falo, é menos invasiva às vezes do que uma vasectomia. Que hoje já é vista com tanta Já é tranquilidade, com tanta assim, né? E assim, para os homens, não altera nada. Pode fazer tranquilo, que não tem problema nenhum. O Marcelo até fez a pergunta que todo homem quer fazer, então você já disse que Pronto, não. já Então... respondeu. Pode tirar um pedacinho, não, Não que deixei vocês curiosos. não vai ter problema nenhum. Falando da parte laboratorial, a amostra, né, os espermatozoides do testículo, eles têm um benefício que é menos fragmentação do DNA espermático. Então, conforme ele vai ficando no processo de maturação do epidídimo, ele tende a ter um certo aumento na fragmentação. Então, o espermatozoide ejaculado, ele pode ter um aumento de fragmentação em relação ao espermatozoide testicular. Então, esse é um dos benefícios. Não que seja o indicativo principal, porque a gente tem, por exemplo, o Zymote, que é um dispositivo para seleção de espermatozoides sem fragmentação. Mas esse é um ponto positivo. Apesar da motilidade, como eu mencionei, muitas vezes ser menor. Mas tanto que existem alguns casos, né, onde a gente até pode conseguir espermatozoide no ejaculado, mas às vezes com uma limitação importante, e a gente pode, principalmente pensando no histórico, às vezes, do paciente, de já falha de fertilização, alguma coisa nesse sentido, discutir em conjunto com o urologista a viabilidade de tentar de um procedimento, né? Isso é importante, que a Carmen Morcé falar, Existem até alguns trabalhos que preconizam já pegar a parte direto da parte testicular, justamente por causa dessa diminuição da fragmentação. Então, é o que eu falei, essa parte a gente tem que conversar muito com o paciente, com a família, esclarecer. Cada caso é um caso. Eu falo, quando a gente dá aula para os meninos, eu falo assim, cada caso tem que conversar com o caso. Então, assim, o que vocês querem? Se fazer isso, o risco diminui, aumenta. Mas existem realmente casos desse daí, que a gente busca realmente a punção, devido ao histórico pregresso já de insucesso, e onde, com diminuição da fragmentação, você tem maior chance de sucesso. Né? Alguns casos interessantes, mudando um pouquinho de assunto, mas ainda dentro do mesmo tema. Tem alguns casos interessantes aí na parte laboratorial, que no passado eu tive um contato com o Dr. Jorge. Isso faz bastante tempo, no começo, né, da minha carreira. O Dr. Jorge falou assim, olha, a gente vai colher urina e você vai pesquisar espermatozoide. Aí eu... Como assim? Pesquisar espermatozoide na urina? São os casos de ejaculação retrógrada. Você pode falar um pouquinho? O que é uma ejaculação retrógrada? Isso é mais comum. O que é uma ejaculação retrógrada? Como o próprio nome diz. Você tem a sensação, você ejacula, mas ele não sai para fora. Ele vai para dentro da bexiga. Então, às vezes, quando que você tem que pensar nisso? Principalmente paciente diabético. Então, o paciente diabético, ele tem muito, por causa da musculatura, atrofia. Então, ele tem uma ejaculação retrógrada. Então isso o sêmen vai para a O bexiga. sêmen vai, só que vai para a bexiga. Ele não consegue ser... Então, às vezes, no ejaculado não vai aparecer nada. Só que ele faz uma regressão retrógrada. Como pode acontecer isso? Principalmente no diabético e alguns procedimentos cirúrgicos na parte da próstata. Onde a gente, por exemplo, uma RTU de próstata, algum procedimento para hiperplasia, o paciente pode ficar com uma ejaculação retrógrada. E são uma das principais coisas que a gente alerta o paciente sobre isso. E às vezes,
da ejaculação retrógrada. O cara produz, mas não consegue engravidar. Então não tem ejaculado. Não tem o ejaculado, porém ele está produzindo normalmente. Aí eu passo pro Marcelo. É fácil cultivar isso? Ou a gente Nossa, parte para difícil. punção? É difícil. A gente tem que fazer o preparo da urina, né? Então, a urina, ela prejudica o espermatozoide, então tem que fazer o tratamento com bicarbonato. E aí a gente faz a pesquisa na urina, que pode parecer estranho, mas o homem ejacula, mas não sai, né? Vai para a bexiga, e aí ele colhe a urina, e aí da urina a gente pesquisa os espermatozoides. Mas são casos que não acontecem Mais de com frequência, exceção, mas são né? diferentes, assim, né? Tem um Mas certo... toda vez que a gente fala desse assunto, eu conto um caso, porque, nossa, eu fiquei impressionada e dando parabéns pro laboratório, porque era um caso... Ele já chegou para mim com o diagnóstico, ele já sabia que tinha, porque ele tinha passado por um trauma, então o urologista já tinha explicado na época para ele que ele tinha a ejaculação retrógrada. E aí eu falei, olha, existe, né, essa possibilidade, dá pra gente tentar, vamos ver como é que vai ser, senão a gente vai conversar com o urologista para fazer a punção. Vamos testar? Vamos testar. E aí ele foi lá, testou e conseguimos os espermatozoides, né? Então ele tomou o bicarbonato, fez o preparo, né? Colheu, congelou uma amostra com uma concentração boa ali, uma movimentação também boa. E o que mais me marcou de tudo isso foi, eu acho que eu nunca vou esquecer isso, porque a esposa depois passou pela estimulação, ela colheu 8 óvulos, ela teve 8 fertilizados, eles formaram 8 blastocistos, então todos evoluíram até blastocisto, transferiram 2 e engravidaram de gêmeos. Então, eles tiveram 100% em todas as etapas, fazendo o preparo ali, Olha que colhendo incrível. espermatozoide pela urina. Então, são casos pontuais, mas que quando bem indicados e com um laboratório bem preparado, a gente consegue, né, contornar também, né? Respondendo, vale a pena a gente tentar com o da urina. E outra coisa, só para assim, falou na ejaculação retrógrada, zoospermia, o paciente às vezes ele acha que a zoospermia ele não está ejaculando. Muito pelo contrário, são coisas diferentes, pessoal. O paciente ejacula normal, porque no esperma, na verdade, ele tem uma pouca coisa de espermatozoide e outras proteínas, líquido seminal e tudo mais. Então, geralmente, por exemplo, o cara fez a vasectomia, ele vai ejacular normalmente. Essa é outra pergunta. Ele não vai perceber. O esperma vai ser normal. O que não vai ter é a presença de espermatozoide. É diferente, por exemplo, de uma ejaculação retrógrada, onde às vezes o paciente pode realmente não ter nada. Então, assim, isso é mais uma coisa importante que uma história física adequada, uma história clínica adequada. E é um exame que a gente pode pedir hoje, desculpa te Imagina. quando a gente desconfia de uma coisa de diabetes, você pode pedir hoje, não precisa partir para a clínica de fertilidade, é um exame sim, pesquisa espermatozoide na urina. Então isso pra gente, como urologista, já é uma rotina, mas já ajuda muito a esclarecer alguns diagnósticos. Sim, Então você está na sim. dúvida antes de mandar para o colega, mandar para uma clínica, peraí, vamos ver. É um exame sim, você pede para qualquer laboratório, pesquisa espermatozoide. Porque aí é diferente da biópsia, né? Por mais que vai achar na urina e não vai usar, tudo bem, mas depois colher a urina de novo é muito mais fácil do que fazer uma biópsia E de o que a novo, gente está falando né? assim, não é para ele, o laboratório comum ele não vai saber cultivar, não, é só para ter o diagnóstico. Teve. Tem ou não tem? Exatamente. Que aí já muda pra gente a forma de tratamento, já fica muito mais tranquilo. Uma outra confusão que as pessoas podem fazer em relação a essa parte do ejaculado, do sêmen, é em relação ao volume do ejaculado. Quanto Era mais isso que eu ia volume, perguntar. melhor é. Não, Então tem alto volume. Nossa, eu tenho Isso daí uma quantidade de não- sêmen absurda. porque o volume varia muito também. Às vezes, a temperatura, varia o tempo que você está em abstinência sexual. Então, varia muita coisa, não tem nada a ver. Às vezes você pode ter... Existe, lógico, a Organização Mundial de Saúde tem no espermograma hoje, que baixou de 2,5 para 1,5 ml, né, que é o mínimo. Mas, fora isso, não tem nada relacionado. Quanto a tenho 5 ml, vou ter mais. Não. Às vezes a concentração espermática está muito maior no ejaculado de 1,5 do que no paciente com 5 ml. Tem casos que a gente pega no laboratório com alto volume e a gente vê presença de leucócito. Porque às vezes é muito alto volume de Então infecção, ele acha que ele está né? saudável, exatamente. Fala, nossa, eu estou super Problema. saudável, eu tenho um volume enorme de ejaculado. Na verdade, ele está com um problema, que ele pode ter alguma Uma infecção. alguma coisa. E falando sobre essa questão, né, até da virilidade, com volume e tudo mais, gente, 1,5 ml, imagina colocar 1,5 ml numa seringa. É pouquíssimo, assim, se a gente for... Tô falando isso porque a gente pega um potinho de espermograma, ele é deste tamanho. É verdade. Aí você coloca 1,5 ml lá dentro, ele não preenche nem o fundo do negócio. Então a pessoa vai olhar ali e vai falar, meu Deus, tá vendo? Tem algum problema. E esse é o normal, né? É acima... Tem duas coisas, Camila, que você muito bem lembrado, você falou, só na coleta que a gente tem que ver. Local de coleta. Tem que ter um local adequado. Não adianta, você tá lá, você vai fazer um ejaculado, você tá do lado escutando teu filho conversando, então assim. E segunda coisa, né, Marcelo?
é o pote, lá, onde eles vão pôr o silicone. Outro dia o paciente me mandou, doutor, mandaram eu ejacular, era um potinho pequeno, saiu metade para fora. Então você tem que ter uma boca larga. Então, são coisas bestas que a gente está falando aqui, mas que faz total diferença. Eu tive pacientes que fizeram a coleta no laboratório no meio do povão, assim, aquele escutando, uma portinha fechada, aí você manda para uma clínica, igual você fez, por exemplo, é outra coisa. Ele achou melhor? Não. Fez uma coleta adequada, num lugar adequado, num frasco adequado. Então, tudo isso daí influi. Eu falo para E paciente. mais uma vez, conscientização, gente. Se vai colher espermograma e perdeu a amostra, e pode acontecer, né? Saiu fora do potinho, tem que avisar. E a gente vira e mexe, ainda pega, né? Que a gente fica na dúvida. Será que esse é o volume realmente que colheu ou não? Não quer falar, será que colheu né? fora? E, assim, a gente vê de tudo. A gente já viu a amostra que é provável que a pessoa tenha misturado com água da pia, acho que talvez pelo constrangimento de ter ejaculado pouco, pelo volume. Então a gente vê de tudo. E aí fica difícil da gente fazer o trabalho realmente de investigação adequado, o tratamento. E às vezes você chega num diagnóstico errado Exatamente. também, né? Porque tudo isso interfere, né? Uma paciente minha estava falando esses dias, porque eu falei para ela, porque às vezes a paciente chega com um espermograma e na hora que você pede outro, ela já até murcha, né? Assim, nossa, foi difícil meu marido fazer um, agora você tá pedindo para fazer outro. Então ela chegou com alguns já, e aí eu tinha sugerido de fazer mais um, porque ele nunca tinha feito em clínica, né, específica e tal. E aí ela falou assim, mas ele odeia tanto. E aí eu falei, então, mas é diferente até isso, porque é o que você falou, assim, tá colhendo num lugar barulhento, vai lá, chama pelo nome, Marcelo, vem aqui, tá aqui seu potinho. Um monte de gente lá fora, você tem vergonha, todo mundo tá sabendo. Não, tem lugar que você tem que levar o potinho na recepção. Depois você traz pra mim, aí você tem que sair de lá Já é do banheiro, desconfortável você levar o de colocar- fezes, né? Aí você parece vai chegar com outro lá, que você saiu de dentro do banheiro e todo mundo sabe. Então, eu falei isso pra ela, eu falei, mas você pode ficar tranquila aqui numa clínica, o preparo é muito diferente, porque a gente tá habituado Ambiente, a fazer tudo. esse tipo de exame, E né? assim que eu falo, faz diferença. As pequenas coisas que fazem diferença. O que o paciente faz? Que eu falo, tudo que melhora a qualidade de vida hoje melhora o espermatozoide. Então, assim, você tem que perguntar tudo, desde o que ele consome, o que ele bebe, como ele trabalha, como ele não trabalha, como é colhido. Então, você vê que são tantas informações que, às vezes, isso é bacana. Então, acho que a gente nunca fez assim, um podcast, então isso é bem bacana. Porque, às vezes, o paciente não tem noção. E aí, Marcela, você falou isso daí do paciente, às vezes tem vergonha, passar água. É uma das coisas que o paciente fica bravo comigo. Porque a maioria dos pacientes, doutor, quero colher em casa. Tá, como que você vai fazer para colher em casa? Mas aí você dá um diagnóstico, uma coisa. Existe paciente que até tá com vergonha, pede por irmão, por um tio. Então, assim, espermograma tem que ser colhido, infelizmente, no local. Para segurança tanto do paciente quanto segurança nossa, né? Excelente. Bom, nossa, foi muito legal. No fim, a gente programou para falar de um assunto, mas a conversa foi fluindo, a gente falou de vários, foi maravilhoso. Queria, em primeiro lugar, agradecer vocês, especialmente o Dr. Boretti, pela disponibilidade da gente estar aqui conversando hoje. Deixar um espaço para caso você queira deixar uma mensagem para quem está ouvindo a gente, principalmente os homens, já que essa mesa masculina, eu vou deixar espaço para vocês conscientizarem os homens um pouquinho e deixar o convite para a gente poder conversar em outros episódios que tem muito mais assunto, né? Primeiramente, queria agradecer pelo convite, tá? E como eu já falei outras vezes, parabenizar a iniciativa da CEFERP, tá? Por quê? Por dois motivos. Principalmente dar esse espaço para a parte do homem, que hoje a gente trabalha muito isso daí, o homem é meio que esquecido, então, muito legal. E parabenizar muito o projeto que vocês fizeram, o Homem CEFERP, porque eu acho que é uma coisa... E quanto mais a gente conseguiu hoje, que nem teve agora a Sociedade Brasileira de Urologia, nosso enfoque no Novembro Azul, realmente, não foi só no câncer de próstata hoje, é promover a saúde do homem. Então, quando a gente promove a saúde do homem, a gente está falando em tudo isso daí, em urologista ser o médico do homem. Porque a mulher vai no ginecologista, às vezes, por ir no ginecologista, preciso ir fazer rotina. O homem só vai para ver a próstata, não. Então, a gente consegue ver isso daí. Então, assim, parabenizar mesmo. E, assim, é muito bacana. São poucas as oportunidades que a gente tem para falar disso. Eu acredito que a gente vai ajudar muitas pessoas com essa conversa franca mesmo que a gente está tendo. E estou à disposição de vocês aí quando vocês precisarem. Perfeito. Obrigada. E também quem quiser me procurar também, pode procurar lá na clínica, a gente está tudo junto. Excelente. Certo? Perfeito, Excelente. Dr. Boretti. Muito obrigado pela parceria, né, durante tanto esse tempo, por fazer parte do Homem CEFERP. E vou falar para quem está assistindo que o sucesso passa na mão do urologista. Com certeza. Hoje a doutora Camila recebeu o chocolate lá na clínica. O pessoal esquece de levar chocolate pro Dr. Boretti. Os bebês também passam na mão aqui. Lembra só da mulher. A mulher vai lá, leva homens. Depois do sucesso, vai lá visitar Voltem de novo no seu urologista. Geralmente, leva um assim, chocolate. o pessoal, quando a gente está no shopping, eu vejo um paciente,
Geralmente, quando a ginecologista, a esposa vai, cumprimenta. O urologista até finge que não vê, né? Finge que não vê. Mas tá certo. Então, obrigado por todos esses bebês que têm ajudado Com a construir ao longo desses anos todos. Doutora Camila, obrigado mais uma vez pelo convite no podcast. E essa é a mensagem que eu trago, né? Deixem o tabu de lado, façam a investigação necessária, busquem profissionais qualificados para que possam ajudar, né, nessa construção do casal, desse sonho que é ter um bebê. Exatamente. Ninguém engravida sozinho, né? Exatamente. Vamos lá. Muito obrigada mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo episódio. Obrigada por assistir ao Papo de Tentante. Para enviar seu relato, dúvida ou sugestão, mande um e-mail para papodetentante@ceferp.com.br. Aproveite e acompanhe o Ceferp no Instagram e no YouTube para ficar por dentro das novidades. O conteúdo deste podcast é meramente informativo e não substitui uma consulta com um médico especialista. Te vejo no próximo episódio. Até lá!